Olá, boa tarde. Eu me chamo Gabriela de Santana Oliveira e hoje eu vim partilhar um pouco com vocês a respeito da minha experiência na pós-graduação. Pois bem, eu comecei a pesquisa em 2017, fazendo parte do grupo de estudo e pesquisa em lírica contemporânea de língua portuguesa da Universidade Federal do Maranhão, que é coordenado pelo professor Dr. Rafael Campos Quevedo. No PIBIC, eu estudei as noções de verdade e fingimento no texto poético, tendo como corpus de estudo a obra de Alexei Bueno, que é um poeta carioca nascido em 1963 e que ainda está vivo. Em março de 2019, eu ingressei no mestrado em Letras do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão, com a intenção de continuar estudando a obra de Alexei Bueno, dessa vez, claro, com maior profundidade. Inscrita na linha de pesquisas Estudos Teóricos e Críticos em Literatura, com orientação do professor Rafael Campos Quevedo e com bolsa da FAPEMA, ao longo de 2 anos eu desenvolvi o meu trabalho, tendo concluído o mestrado em março de 2021. Com o título A Presença de Dionísio na Poesia Brasileira Contemporânea de Alexei Bueno, a minha dissertação se propôs a investigar como as representações míticas e poéticas de Dionísio encontram eco na poesia contemporânea de língua portuguesa, tendo por base a obra do poeta carioca Alexei Bueno. Estranho e paradoxal, Deus de muitos nomes, a potência de Dionísio espraia-se por muitas esferas de atuação. Divindade que recusa qualquer definição simplista, ele causa horror e fascínio e é considerado uma das entidades gregas da antiguidade mais sedutoras de todos os tempos. Nosso objetivo nesse trabalho foi compreender como um poeta contemporâneo se apropria de um acervo da tradição antiga e articula novos sentidos à figura mítica de Dionísio e aos elementos a ele relacionados. Para esse propósito, a leitura analítica interpretativa dos poemas boêmianos que tocam nessa temática foi orientada pela noção do anacronismo enquanto forma de mediação sincrônica do passado com o presente. A esse respeito, nos apoiamos em pensadores como George Agamben, que argumenta que pertence verdadeiramente ao seu tempo aquele que não coincide perfeitamente com ele, pois a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e ao mesmo tempo dele toma distância. Ao observar os deslocamentos e variações das matrizes mitológicas expressas na lírica boêmiana, algumas categorias de análise foram articuladas, como a questão do sagrado, do dionisíaco, o tema da embriaguez, o entusiasmo e o êxtase. Por fim, ressaltamos que a poesia de Bueno, ao dialogar com os antigos mitos e com as divindades da cultura helênica, mais que utilizar tais imagens como meras convenções literárias, vale-se delas como recurso para tecer suas próprias reflexões sobre a crise do sujeito contemporâneo. Pois bem, tendo concluído o mestrado em abril de 2023, ingressei no doutorado em Estudos de Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura, Pós-Lit, da Universidade Federal Fluminense, com bolsa da CAPES e sob a orientação da professora doutora Célia Pedrosa. Atualmente também estou vinculada a outro grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Poesia e Contemporaneidade da Universidade Federal Fluminense, ao qual o professor Rafael Campos Quevedo também participa, no qual ele também participa. Pois bem, no doutorado eu continuo fazendo pesquisa sobre a poesia contemporânea brasileira, mas agora estou me dedicando ao estudo da obra lírica de Neide Arcanjo. Poeta, advogada e psicóloga, Neide Arcanjo nasceu em São Paulo em 1940 e se radicou no Rio de Janeiro, onde faleceu em 2022. Ela estreou na cena literária nacional nos anos 60, tendo sido uma importante representante dessa geração. Além de poeta, ela também foi uma ativista cultural, se envolveu em várias ações da Biblioteca Nacional e também esteve à frente de movimentos importantes como o Movimento Poesia na Praça,
que aconteceu no auge da ditadura militar. Ao longo dos mais de 40 anos dedicado à poesia, Neide Arcanjo publicou mais de 10 livros, ganhou prêmios importantes e reuniu sua obra em 2004 com o título Todas as Horas e Antes, pela editora Girafa. A poeta nos deixou uma obra importante que ainda carece de mais estudos, não é? O que pode ser facilmente constatado em uma rápida busca aí nas plataformas digitais. Compreender as dinâmicas do cenário poético brasileiro que levaram essa poeta e sua produção a não alcançarem uma atenção expressiva da crítica especializada é um dos aspectos que nós abordaremos em nossa tese. Outra coisa que chama a atenção é o fato da poesia de Arcanjo ser uma poesia marcadamente lírica. Diante disso, investigaremos também o lugar do lirismo no cenário poético contemporâneo. Pois bem, a investigação sobre a obra de Neide Arcanjo envolverá outros aspectos ainda, como o estudo das imagens por ela criadas. A esse respeito, nós já desenvolvemos um ensaio que é intitulado A Flor Áspera destes Dias, a visualidade na escrita poética de Neide Arcanjo. Esse texto já está publicado na revista Texto Poético. Buscaremos também, ao longo da nossa pesquisa, refletir sobre o lugar do poeta no poema, ou seja, discutiremos a questão da subjetividade lírica na contemporaneidade. Sabemos que desde o romantismo considerou-se a lírica como um meio privilegiado de expressão da verdade do autor, sua subjetividade plenamente construída. Contrariando essa noção, na modernidade ganhou força o entendimento acerca dos processos de ficcionalização do eu na escrita poética, em seus múltiplos desdobramentos. Bem, tomando o livro de Neide Arcanjo, intitulado Tudo é Sempre Agora como objeto de estudo, fizemos uma investigação sobre os modos de configuração da subjetividade lírica, mostrando de que maneira essa escrita revela-se como um campo de tensão mais complexo, onde os elementos biográficos da autora se articulam com impulso expansivo à alteridade na constituição de uma voz poética tida como uma instância instável e problemática. Esse estudo a respeito do livro Tudo é Sempre Agora, não é? De como a subjetividade lírica é figurada nesse livro, já foi concluído. Ele está intitulado Quase Não Estive Comigo, a subjetividade na lírica de Neide Arcanjo, e ele será publicado em breve como um capítulo de livro, né, de um livro que já está no prelo. Pois bem, além desses dois aspectos, né, que nós já falamos, que já iniciamos o estudo sobre a poesia de Neide Arcanjo, abordaremos também um outro tema que vem ganhando bastante relevo nos estudos literários na atualidade e que permite a abordagem do texto poético por um viés que se articula com questões importantes, como o estatuto do sujeito lírico, a relação entre literatura e público e outras questões. Estamos falando do tema do endereçamento lírico. Reconhecendo que a poesia aspira a um outro, esta parte da tese propõe-se a rastrear as mais variadas formas de manifestação do endereçamento na obra de Neide Arcanjo, procurando compreender em que medida essas estratégias que a poeta utiliza remetem ao que Marco Ciscar chama de configuração de determinados regimes de alteridade, para assim compreender as repercussões desses mecanismos na distensão identitária desse sujeito poético. Bem, quanto ao doutorado, né, como nós dissemos, nós já fizemos já iniciamos os estudos, já inclusive publicamos alguns textos e agora nós estamos preparando o texto para a qualificação que vai acontecer no começo do ano que vem. Pois bem, além desses estudos sobre a poesia brasileira contemporânea,
desde 2017, de uma maneira paralela, nós vimos desenvolvendo estudos sobre a obra de Mariana Luz, a segunda maranhense a ingressar na Academia Maranhense de Letras. Esse trabalho culminou na publicação de um livro, intitulado Mariana Luz, Murmúrios e Outros Poemas. Foi um livro publicado em 2021. A pesquisa sobre Mariana Luz não se encerrou com a publicação desse livro e nós já temos outro livro pronto que provavelmente já tem um estudo mais ampliado sobre a obra de Mariana Luz, que deve sair até o começo do ano que vem. Essa pesquisa, que de início se concentrou somente em Mariana Luz, a partir desse ano de 2023 se expandiu e agora nós estamos investigando quem foram as mulheres nascidas no século XIX que se dedicaram à literatura em terras maranhenses. Certo, gente? Então, essa foi uma breve apresentação. Obrigada.